Irmãos, eu vou pregar uma palavra hoje, que é o espinho na carne de Paulo. Mas toda palavra que a gente prega, a gente tem que ver Cristo na palavra. Se a palavra não vê Cristo, tem alguma coisa errada. Toda mensagem pregada, ela tem que ser uma mensagem que veja Cristo. Por quê? Senão a gente entra numa linha fina de outras coisas a não ser pregação. E nós estamos aí praticamente no final do ano, e eu gostaria de ministrar essa palavra. Talvez é algo que você viveu ao longo do ano inteiro, e hoje a gente está aqui para concluir, para começar um 2023 totalmente diferente. Você crê nisso? Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse dia, pedimos revelação da palavra, que seja o Senhor falando conosco, que seja a tua graça manifesta, poder do alto sobre nós, em o nome do Senhor Jesus. Eu mandei para você, Gabriel, eu mandei os slides aí, para projetar. Tiago, aquele que você fez para mim, para projetar na hora que eu começar a falar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 a 10. Quando eu preparava, essa palavra na verdade está preparada desde já preguei ela anteriormente, semana passada ia pregar, mas essa semana eu estava estudando ela um pouco mais, e eu vi que alguns pregadores e estudiosos acrescentam sobre essa coisa do espinho da carne de Paulo, e alguns deles comentam, porém eu não acho que seja. Por que eu não acredito que seja? Pela forma que Paulo trabalha, todas as vezes que ele escreve. Então algumas pessoas falam que poderia ser alguma questão psicológica dele, ou alguma depressão, mas você não vê margem na Bíblia para isso. Algumas pessoas acreditam, alguns estudiosos acreditam, mas você não vê margem para isso. Mas mesmo que seja, a gente vai poder falar melhor aqui. Então eu não coloquei esse tópico sendo um dos tópicos como o espinho na carne de Paulo. Não que muita gente pode falar assim, mas quem tem depressão não tem fé. Isso é uma mentira. Conheço pessoas com muita fé, mas que passaram por depressão. Por quê? Porque não é só uma questão de fé. Nós temos fé para muita coisa, mas pode ser uma questão que seu corpo deixou de produzir, é uma questão de reposição, de hormônio, pode ser alguma circunstância específica, algum trauma que você tenha passado na sua vida. Você vai ter que trabalhar, e você vai ter que ter fé em Cristo, para saber que você é curado, mas não quer dizer que você tenha ausência de fé, entende o que eu quero dizer? Então muita gente fica muito acusada por alguma situação que passa. Não se sinta acusado, irmãos, somente creia, e creia sempre num Deus que cura, amém? Vou te dar um exemplo. Quantos creem que o Senhor levou sobre si toda a enfermidade? Mas por que a gente fica enfermo? Vou falar que você não tem fé? Não, eu creio que você tem fé, mas a circunstância é que nós não temos nome para todas as coisas dela. Mas continue crendo. Eu mesmo tenho que tomar um remedinho para baixar um pouco a minha pressão. Alguém tem problema de pressão aqui? Eu tenho que tomar um remedinho para deixar ela no lugar, mas não acho que eu sou uma pessoa sem fé. Mas eu continuo crendo que Deus cura. Você crê que Deus cura? Deus pode usar um medicamento? Pode, porque senão seria totalmente uma ignorância nossa, achar que Deus não pode usar um remédio. Deus pode. Deus pode usar um médico? Pode, mas Deus também pode curar aqui e agora? Amém, eu creio também. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, dos versículos 7 ao 10, aí está no 8, versículo 7, vou ler aqui na minha, para que não me ensoberbeça com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim. Só um tópico aqui. Quantas vezes pediu, irmãos? Quantas vezes Jesus pediu no Getsemane que afastasse dele o cálice? 3. Por que você percebe essa insistência na oração? Deus não nos ouve? Deus ouve.
mas há pedidos no nosso coração que se tornam um clamor. E não tenha vergonha de pedir 1, 2, 3 vezes. Há um tempo atrás começou um ensino muito perigoso, que você não precisava pedir mais do que uma vez para Deus, porque Deus não é surdo. Não, isso aqui fala de insistência. Isso aqui fala de um processo. Lembra lá de Mateus 7,7? Pedir, dar-se-vos-á, buscar, acharei, bater, abrir-se-vos-á. Isso fala o quê? De um processo escalonado na oração. O meu clamor é tão grande que eu vou pedir. Então peça, e peça até que. Pastor, qual que é o limite da minha oração? Até que. Até que. Uma vez eu pedi, 2 vezes eu pedi, 3 vezes eu pedi. O Senhor Jesus pede. Paulo, um dos homens mais usados pela graça do Senhor, você vê no Novo Testamento, ele pede de forma insistente. Então quer dizer que eu e você, nós devemos pedir até que. Não se sinta constrangido de pedir. Peça. Deus tem falado muito comigo esses dias de pedir mesmo, sabe, de pedir para a obra, de pedir para aquilo que edifica, de pedir para aquilo que é estabelecido como vontade de Deus, de pedir como igreja. Não se sinta constrangido em pedir em o nome do Senhor Jesus, até que. Qual é o limite? Eu vou pedir até que. Versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta. Quem disse, irmãos? O Senhor. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Versículo 11. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, tais que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Glória a Deus. Vamos falar então desse espinho na carne. O que é espinho? Espinho é tudo aquilo que torna-se algo que te incomoda, e ele se torna persistente. Te incomoda 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. É algo rotineiro, é algo que você vira e mexe, você percebe esse incômodo. Há espinhos que são causados pela nossa alma. O que é a nossa alma? É a nossa vontade, a nossa emoção, a nossa mente. Não é um espinho realmente externo, é algo muito mais interno, de não saber lidar com as circunstâncias. Eu vou te contar, nós podemos criar espinhos que não existem. Certa vez eu li uma coisa interessante de um senhor falando que, ele, sei lá qual a idade que ele estava, ele falou o seguinte, que 90% das lutas que ele lutou ao longo da vida nunca existiram. E eu achei interessante aquilo. Parece assim, uma loucura, mas você sabe, eu entendi como uma voz de sabedoria. Muitas lutas hoje, quando nós paramos, não eram lutas verdadeiras, elas eram lutas dentro da nossa alma, as quais nós potencializamos além do que deveria. Há lutas assim, há lutas no meu pensamento, nas minhas vontades, nas minhas emoções, e o tanto que as nossas emoções nos enganam. A minha emoção me engana, ela trai, ela me leva a fazer coisas e praticar coisas que não é nem realidade para mim. Fala, mas por que a minha emoção está assim? Esse é um espinho, mas muito mais provocado internamente do que externamente. Esse é um espinho que prega peças, nos tira do foco. 2022 pode ter acontecido muitos desses espinhos, que é provocado pela alma, uma circunstância
que não foi tão grandiosa e que provocou ondas e ondas e ondas além do que deveria. Cuidado com esses espinhos. Deus não tem para você isso. E o diabo sempre coloca coisas maiores. E outra coisa, nós achamos que muitas vezes o deserto, ele é um espinho colocado por Satanás. Eu vou te contar algo. A Bíblia fala que o diabo colocou Jesus em um lugar muito alto e ofereceu tudo que ele poderia ver, mas o Espírito levou Jesus para o deserto. O que acontece? Nós invertemos, achando que sempre é o deserto, é um espinho. Pode ser que não. Pode ser que o deserto seja o melhor momento para levantar a sua fé. Nós é porque nós não percebemos, mas a nossa alma já acredita que o deserto é lugar de espinho, que o lugar alto é o lugar que Jesus tem. Eu acredito que o Senhor tem lugares altos para nós, mas o Senhor também se manifesta nos lugares baixos. Ele é o Deus do vale e dos montes, amém? Então, cuidado com os espinhos que nós criamos por conta de circunstâncias. Não é isso, muito cuidado. Então, agora vamos falar dos espinhos que podem ser. Tem como colocar para mim os espinhos aí? A projeção está lá em, deixa eu ver aqui, onde que eu vou começar? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 29, a Bíblia diz: quem enfraquece, que eu também não tenho, que eu não enfraqueça, quem não se escandaliza, que eu não me abrase. Esse é o primeiro espinho que pode ter sido. Por que pode ter sido? A Bíblia não afirma que espinho é esse. E eu já vi gente lendo agora, tem gente que afirma categoricamente qual era o espinho de Paulo. Eu falei, rapaz, mas nem a Bíblia fala. Como é que você ousa falar aquilo que a Bíblia não fala? Então, o primeiro deles que eu anotei aqui, pode ter sido algum tipo de tentação, baseado no texto. Sabe, quem não se enfraquece, quem também não olha, quem também não faz, e são justificativas que muitas vezes nós achamos, do tipo, todo mundo faz, pastor, todo mundo olha, ninguém é perfeito. Cuidado com essas afirmações. Se for para você ter uma referência na sua vida, que você tenha uma referência no nível mais alto, não no nível mais baixo. O que os jovens fazem? Muito lá na minha casa, não sei se na sua, né? Eu estou agora com filhos entrando todos na pré-adolescência, muito engraçado, você vai ver nas fases, né? Ah, mas a minha amiga faz, o meu amigo faz, a mãe do meu filho, do meu amigo deixou. E a Gisele sempre responde, pois é, não é meu filho. Não é meu filho. Cada um tem seus pais. Então, se é para pegar um padrão, que você pegue um padrão mais elevado na sua vida. Ah, mas 2022 foi ruim para todos. Aí, se foi ruim para todos, tem que ser ruim para você? Olha só o que você está fazendo. Você está se comparando sempre no nível mais baixo. Você tem um padrão de excelência, é sempre no nível mais alto. As suas atitudes é no nível mais alto. Então, pastor, pode ter sido uma tentação? Pode ter sido uma tentação. Pode ter sido uma tentação. Mas você não vê ele se entregando à tentação. Ele passou pelo problema, mas ele não se entregou ao problema. Olha, eu tenho um espinho na carne, mas olha, eu vou orar e vou orar até que aconteça. Estou passando alguma circunstância? Sim, estou passando alguma circunstância, mas eu vou orar e vou orar até que aquilo seja liberado. Eu não vou me entregar. Está difícil? Está difícil, mas eu vou orar até que eu possa vencer. Eu não vou me entregar ao pecado, sabe aquela coisa? Não dou conta de vencer isso não, vou me entregar logo ao pecado. Não, não é esse o caminho.
Não é porque foi difícil, não é porque foi penoso, não é porque foi trabalhoso, não é porque foi complicado que você vai desistir. Eu quero te incentivar a continuar, a não desistir. Ah, pastor, mas quem não? Quem nunca? Pois é, irmãos, eu quero olhar para os padrões mais altos. Quem nunca prosperou servindo a Deus? Eu quero ir para esse lado. Eu quero prosperar, eu quero avançar. Quem nunca experimentou? Irmão, eu quero ver anjos subindo e descendo, irmãos. Mesmo, você não tem essa vontade de ter essas experiências, não? Aí muita gente fala, não, nos dias de hoje não há mais essa manifestação. Foi para um tempo isolado, na Bíblia, no Velho Testamento, ou nos tempos de Jesus. Ah, meu amigo, se está na Bíblia, eu quero experimentar é hoje. Você não quer, não? Eu quero ter coisa sobrenatural, irmãos. Há um tempo desse atrás, eu fiquei sabendo de uma igreja que o pastor estava pregando e começou a cair pó de ouro. Falei, menino, pó de ouro. E o pessoal filmou mesmo. Eu vi. Falei, rapaz, eu quero é isso. Eu quero ver o extraordinário de Deus. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Mas eventualmente é bom você ver essas coisas, não é? Você experimentar isso. A voz audível do Senhor. Ah, o Senhor fala de forma audível? Fala, ele falou com Saulo. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero perceber a presença de Deus. Sabe, eu quero experimentar coisas que eu nunca experimentei. Eu quero. Então, creia, irmãos. Creia no Deus poderoso que se manifesta na sua vida, que pode te curar, no Deus que pode te libertar, no Deus que pode fazer. Deseje as coisas extraordinárias de Deus. Deseje. Sabe, faça orações para Deus. Deus, eu quero experimentar de coisas extraordinárias. Eu quero ter experiências com o Senhor. Ontem eu estava estudando Apocalipse. Eu estou invocado de novo, de tempo em tempo eu fico invocado. Estava pensando em ministrar sobre Cantares e Apocalipse. Eu acho que os dois livros se conectam perfeitamente. E aí eu estava pensando, falei, rapaz, coisa maravilhosa. Aí eu fui abrindo um versículo. Estava com a minha Bíblia em cima da minha cama. Aí a minha Bíblia tem um monte de papel. Sua Bíblia tem um monte de papel? Não tem não, a sua Bíblia? É um bom sinal ter, irmão. Se sua Bíblia não tem nada. Se sua Bíblia está intacta, irmãos, quando você abre, a folha ainda está colada. Não, é porque agora eu só leio digital. Sei. Aí eu peguei, irmãos, diante de Jesus, eu peguei o papel, os papéis que estavam, e era para abrir no Salmo 139. Irmãos, onde estavam os papéis? No Salmo 139. Falei, Deus quer falar. Deus quer falar. E aí, eu estou lá, estudando, aí eu abro o meu celular. Geralmente as perguntas que chegam para mim são perguntas sobre relacionamento. Irmãos, duas pessoas fizeram as mesmas perguntas. Sobre o quê? Apocalipse. Falei, gente, Deus está falando comigo. Você acha que isso é uma forma sobrenatural de Deus mostrar o que eu estou fazendo? Sim, sim. Deus se manifesta de forma extraordinária. Peça, mas peça no padrão de Deus, não coloque no padrão do homem, não. Vai pedir para Deus no padrão sempre mais elevado, não no padrão mais baixo do homem. Todo mundo faz. As pessoas não têm essas experiências. Eu quero ter essas experiências. Eu quero o sobrenatural de Deus. Eu quero ver a glória do Senhor Jesus. Amém? Quantos querem? Então essa foi a primeira possibilidade. Pode ter sido uma tentação. A segunda situação que pode ter sido: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. E todo o contexto aqui de Paulo, ele fala sobre uma perseguição sobre a sua vida. Então pode ter sido o seu espinho, algum tipo de perseguição que ele tenha passado na vida. Prisão, surra, difamação, calúnias, sabe? E assim, eu nunca apanhei, irmãos, por conta do evangelho, mas o que eu já ouvi de mentiras sobre mim, calúnias sobre mim, pessoas levantando contendas sobre mim, mentiras, circunstâncias, e até aquela coisa que parece boa, do tipo, é assim, ó, o que parece boa? 2 irmãos se encontram e falam assim, olha, eu preciso de alguém para me abrir, eu não aguento mais o pastor Márcio. Parece bonito, não parece? O que filho faz?
Vou te ensinar como é que filho faz. Se você não teve irmão, vou te ensinar como é que você faz. Você chega no seu pai. Pai, eu não queria te falar não, mas tá difícil lá, meu irmão, viu? O que você está fazendo? Você está doido para o menino tomar uma surra? Tá ou não tá? Tá, ué. Meu filho essa noite, né, o mais novo, estava demorando de ligar o celular. O mais velho: mãe, fulano não deixou o celular não. O que ele queria, irmãos? Aí tá bom, deu lá uns 30 minutos, todo mundo silêncio, todo mundo dormindo. Chego no quarto, olha as duas camas, uma cama vazia, o outro dormindo. Vou lá no quarto da minha filha, ela está dormindo. Volto para o quarto, falei: cadê esse cabra? Debaixo da cama. Olhei o menino debaixo da cama, assistindo as lutinhas que ele gosta, escondido. Falei: ô meu filho, nós somos assim. O que dois irmãos fazem? Eles jogam um para o outro. Essa é uma forma de perseguição também. Quando um filho apanha, ele vai buscar, vamos supor que eu vou corrigir meu filho, aí ele vai na mãe: mãe, papai foi bravo, papai não entendeu. O que a pessoa está fazendo? Está querendo alguém que agora proteja, entenda. Mas você sabe que meias verdades não são verdades inteiras? É ou não é? Cuidado, porque é um tipo de perseguição. É um tipo de perseguição. Contenda entre irmãos, Deus abomina contenda entre irmãos. Estou falando no nosso contexto aqui, porque eu não vou falar que você vai apanhar na rua aqui por conta do evangelho. Mas eu vou te falar: quem que é fofoqueiro? Quem fala ou quem ouve? Eu vou te falar, para mim é muito mais quem ouve. Eu acho, tá ok? É só achismo. Porque quem que é pecador? Quem falou ou quem ouviu? Já viu gente que sempre fala assim, em nome da igreja? Pastor, estão falando. Falei: engraçado, só fala para você. Por que não fala para mim? É porque você dá ouvido demais. E o pior, você começa a acreditar nas mentiras que são ditas para você. É verdade ou não é que eu estou te falando? Então eu acredito. Nossa, só um amém, irmãos? Meu Deus do céu, você deve ter ficado acusado aí, irmãos. Olha, irmãos, eu espero que você não seja nem o que fale, nem que ouça. Amém? Glória a Deus, melhorou. Mas sabe, mas há contendas assim, há crises assim, há problemas assim. E olha, eu vou te falar, não fica oculto essas coisas. Uma hora vem a luz. Olha, fulano estava comentando sobre você. E aí, o que você se sente? Como que você fica? Abatido, fala: poxa, tantos anos. Será que ainda não aprendeu a resolver seus problemas? Estou falando no nosso contexto, não adianta falar aqui que você vai ganhar chibatada. Mas tem perseguições. Vai ter perseguições. Vai ter críticas, vai ter zombaria. Ah, eu faria diferente. E é engraçado, uma coisa que eu aprendi como líder, irmãos. Quantos aqui lideram células aqui? Quantos já lideraram? Quando você tem um líder em treinamento, ele vai passar por uma fase na vida dele. Ele vai ter a certeza que ele é melhor que você. E ele fica o seguinte: quando chegar a minha vez, aí assim eu vou ensinar como é que faz uma célula. Há uns anos atrás a gente fez uma transição de uma igreja, lá no Brasil. Transicionou, tal, pastor. Aí o pastor que assumiu chegou, a primeira coisa que ele falou: agora vocês vão ver essa igreja crescer. O que ele fez? Ele acabou com outra e se expôs. Olha, irmãos, Deus abate o soberbo. Quer ser grande? Que você entenda que você é o menor. Amém? Então, pode ter sido alguma perseguição. Esse ano talvez você foi perseguido, criticado, por pessoas que você não gostaria, por gente que é próximo, porque tem quem está longe não te conhece, irmãos.
Sabe gente que você espera outra atitude? E a pessoa começa o quê? Te critica, fala, alimenta, traz o dissabor, e aí você não consegue compreender. O que está acontecendo? É porque o coração está sujo. E eu vou te ensinar uma diferença entre honra e lealdade. Muita gente confunde essas duas palavras. A honra, ela pode ser um evento. A desonra. A deslealdade, ela é um processo. Então presta atenção, a diferença entre honra e lealdade. A desonra, ela pode ser um evento, tratado e restaurado. A deslealdade não é, ela se tornou um processo. Como assim, pastor? Honra, eu posso desonrar em algo que eu falei, mas não quer dizer que eu sou desleal a você. Eu te desonrei. O que você faz com alguém que te desonra? Você trata, você corrige. Porque se você não corrige a desonra, ela se torna um processo para deslealdade. A desonra não é deslealdade ainda, mas é o início daquilo que vai se tornar um processo. Então cuidado, sempre trate desonra. Um exemplo, seu filho veio e te desonrou, ele é desleal? Não. Ele foi desonroso com o que ele falou? Foi. Mas ele é desleal? Ainda não, mas pode se tornar desleal. A desonra, meu filho falou algo que eu não gostei, ele me desonrou, mas ele não é desleal. Nós tratamos o desonroso. Quem não tem honra, nós ensinamos para que não se torne deslealdade. A deslealdade agora já é outro tratamento. Quando alguém te desonra, corrige, exorta, não resolvendo, traz uma segunda pessoa para que sirva de testemunha. Agora, quando é desleal, lealdade não tem como andar junto. Por quê? Porque agora é um nível de coração, não é só uma atitude isolada. Vocês estão comigo? Entendeu a diferença entre honra e lealdade? Mas eu vejo muita gente ensinando como se fosse a mesma coisa. Não é. Quem é desleal tornou-se no coração. A desonra pode ter sido em uma única atitude. O desonroso pode ser colocado numa posição de novo? Pode. Mas e o desleal? Não. Desleal não pode. Estou falando num contexto aqui, irmãos. Nós podemos ser perseguidos, mas entenda, foi desonra ou foi deslealdade? Eu já passei com situações que eu já desonrei. Já desonrei o meu líder, mas eu não fui desleal. Entendeu a diferença? Porque quando é lealdade, se teve a deslealdade, ela não pode caminhar junto. Um casamento, às vezes tem desonra, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas eu desisto do casamento, irmãos? Não. Casamento é o resto da vida. E o que as pessoas erram? Na honra. É na honra. Como assim na honra? Em saber lidar, em saber falar. Já viu gente que é quase perfeita, mas desonra? Já aconteceu comigo, estou com 45, 2 vezes na minha vida que eu desonrei alguém. Alguém mais? Poxa, mais de 2? Pecadores. Mas quando é deslealdade, não pode caminhar junto. Não pode. Por que não pode? Porque é um estado do coração. Vou te ensinar. O filho pródigo desonrou? Sim. E ele entrou por qual caminho? Foi desleal com o pai. Caminhou junto? Não. Ele foi seguir a sua vida. Mas o pai é bom? O pai restaura? O pai traz de volta para casa? Ah, irmãos, eu sou carente, eu sou desse jeito. Pode desonrar, pode até ser desleal, pode voltar, mas eu ainda não estou no nível de Jesus, confesso para vocês. Mas para voltar, pastor João, glória a Deus. Entendeu a diferença entre honra e lealdade? Tudo que eu li até hoje é a mesma coisa, eles não separam.
Falei, mas tá doido, se eu desonrar, eu for desleal, tá acabado com tudo aí. Não sou desleal, mas eu já desonrei. Então, pode ter sido algum tipo de perseguição, foi caluniado, foi agredido, foi deixado para trás, foi zombado, mentiras foram levantadas. Esse talvez é o nosso contexto aqui. Não, aliás, perdão, não é o nosso contexto em nome do Senhor Jesus. Talvez 2022, alguém falou alguma coisa indevida sobre você em 2022? Levanta a mão. Poucas pessoas, só a ala minha do lado esquerdo. Lado esquerdo. Que foi caluniado. Do lado direito, não. Também foi? Foi? Muito ruim, né? Hã? Se falou, nem sabe. Prefere nem saber, né? Você sabe, vou te contar outra coisa? Não, vou contar não, porque a gente está ao vivo. Não, eu vi uma coisa interessante esse dia, mas não vou falar isso não, porque esse é ruim. Gálatas 4,15. Coloca lá o próximo slide, por favor. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e me daria. Algumas pessoas acreditam que Paulo tinha um problema de vista. Pode ser que ele tinha alguma coisa na sua visão. Pode ser. A Bíblia não fala, mas dá uma margem para compreender isso. O que é esse espinho na carne, então? Não enxergar bem, alguma deficiência física. E olha, irmãos, você pode ter dinheiro que for, mas se você não tem saúde física para desfrutar, não adiantou de nada. Você pode ter o dinheiro que for para comer o que você quiser, quando você quiser, mas se você não tem saúde física, não adiantou nada dinheiro. Sabe aqueles momentos, assim, eu já passei por isso, de você ter dinheiro na conta, você sair para comer, mas você não ter disposição de comer o que está na sua frente. Poucas vezes aconteceu isso comigo, mas aconteceu. Não, outros pratos também. Mas sabe, de ver aquilo e não ter apetite, não ter fome. Então pode ser que fisicamente, 2022, você ficou abalado com algo, ou esteja abalado com algo, ou incomodado com algo. E aqui nos Estados Unidos você pode ficar incomodado com legalização, finanças, relacionamento, distâncias de parentescos no Brasil, lidar com um lugar novo, aonde no Brasil você é alguém, chega nos Estados Unidos e você não é ninguém. Quem é você? Poxa, o pessoal tinha tanta consideração comigo e aqui não tem nada. Nossa, lá as pessoas me reconhecem, aqui eu não sou nada. Sabe, são coisas que te incomodam. Pode ser também uma questão de saúde. Pode ser uma questão que você está vivendo que te incomoda, sua saúde debilitada, você pode ter algum problema, você pode ter um problema hormonal, na mente, no corpo, uma luta diária para vencer algo que você demora a vencer. Pode ser alguma coisa, então, fisicamente mesmo, sabe, que você não tem mais disposição como antes, você não tem o mesmo vigor como antes, você não tem a mesma paciência como antes, algum nível de doença. Você não caminha como antes. Eu estou com um problema no pé agora que eu não entendi até hoje. Eu ando e ele fica estalando aqui. Eu falei, tec, vai me incomodando aquele tec, ué. Eu falei, não para não, fui ao médico. O médico, não, isso é tudo assim. O médico, eu vou, isso é normal. Eu falei, meu Deus do céu, tudo é normal em mim, ué. Tudo é normal. E aquele negócio vai incomodando. Sabe, teve uma vez que eu estava andando, começou um barulho no pescoço, ficava assim, tec. Eu falei, que miséria que é esse? Tec. Trem ruim. Aí fui ler, demorava um dia para sair, se não saísse ia ao médico. Tudo assim. Crocante. Deus que me livre, quando eu chegar aos 40 eu vou ver, te conto. Sabe, mas pode ser problema nas vistas. Alguma coisa esse ano te incomodou muito. Respeito, admiração, passou, era admirado no Brasil, não é admirado aqui, era reconhecido no Brasil, não é reconhecido aqui. São coisas que você vai ter que lutar em Deus, confiar que Deus é Deus. Mas eu não, olha, pastor, não, meu problema eu vou te falar, é o tal do visto que não chega na minha casa. Incomoda mesmo, irmãos, você não ter o direito de escolher se eu vou ou se eu fico. Não, você é obrigado a ficar, você não tem mais escolhas de ir e vir.
Incomoda. E não tenha medo de falar para Deus: isso me incomoda, Deus. Não tenha medo de falar as coisas no seu corpo que te incomodam. Deus, isso me incomoda, Senhor. Deus, isso aqui me atrapalha, Deus. Senhor, isso aqui é um problema na minha vida. Isso aqui é um espinho que eu tenho que acordar todos os dias com esse espinho, Senhor. Deus, eu não quero isso na minha vida. Você pode orar. Quantas vezes Paulo orou? 3. Era importante para Paulo? Era importante. Por último, isso aqui eu me identifico, não sei porquê. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença de corpo é fraca, é a palavra desprezível. Às vezes eu me sinto assim. Pode ser porque ele tinha pouca aparência e pouca eloquência para pregar. Quem que fala isso? Paulo. Paulo foi o cara que mais escreveu no Novo Testamento. Na Bíblia toda. Você vê Paulo, um destaque em escrita. Como que ele se enxergava? Desprezível de aparência, pouca eloquência. Eu vejo pregadores aí pregando, falo, rapaz, isso prega demais, meu Deus do céu. Isso sabe de aramaico, hebraico, a grego, a tudo, eu estou no português. Mal um inglesinho rasgado, arrastando. Falei, meu Deus, mas sabe de uma coisa? Deus escolheu, foi me usar. Apesar da minha pouca eloquência, da minha aparência desprezível, vamos colocar, fraca, Deus escolheu foi a mim. E deixa eu te contar, Deus escolheu você. Pastor, mas a minha presença é fraca e a minha palavra é desprezível. Sabe aquele momento que você está em um lugar, está todo mundo falando e quando você fala ninguém nem ouve a sua voz? Sabe aquele lugar que você está e que você vai falar alguma coisa, sua voz não tem nem potência para as pessoas te ouvirem? Como se o que você falasse não fosse importante? Te apresenta o apóstolo Paulo. E sabe quem que Deus usou? Paulo. A ponto de Paulo falar, pela graça trabalhei mais do que todos vós. Ele estava falando para os apóstolos. Paulo multiplicou mais do que todos os apóstolos. Paulo não foi discípulo direto de Jesus. E quem Deus escolheu usar? Paulo. Talvez você chegou no final do ano achando, minha vida não valeu de nada, não alcancei nada, andei em círculos, não me realizei, não estou me sentindo realizado, não conquistei. Mas eu posso te contar uma coisa? Deus escolheu foi você para estar aqui e viver esse tempo aqui. Por mais que não faça sentido na sua cabeça, Deus escolheu você. Você pode falar, Deus me escolheu? Me escolheu para quê, pastor? Para estar na família que você está, para morar na casa que você mora, para viver o que você está vivendo hoje. E Deus vai usar você para transformar circunstâncias e gerar testemunho. Alguém aqui já foi criticado? Alguém aqui já ouviu falar como que você teve coragem de abrir mão de tudo para fazer isso? Eu não acredito. Você é tão inteligente para fazer isso? Que desperdício. Como assim você, com tanto potencial na vida? Pois é, Deus escolhe pessoas com corpo fraco e palavra desprezível para mostrar que a glória é dele. Pastor, por que você está falando isso tudo?
Vou te falar aqui algumas razões, bem rápido. O irmão do teclado puder subir? A Bíblia diz o seguinte: quem foi que levou o espinho? A Bíblia diz que foi Satanás, foi o mensageiro. E aí as pessoas falam, mas Deus mandou? Eu vou te contar, já te falei, a diferença entre permissão e vontade. Deus permite coisas, mas não quer dizer que tudo seja vontade de Deus. Deus permite que você chore, mas não quer dizer que seja vontade de Deus. E ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus, porque até Satanás pode ser usado por Deus, mas não significa que ele é aprovado por Deus. Eu queria, não vou dar conta. Ouça essa pregação. Essa parte, inclusive, se puder editar essa parte, ficou boa, não ficou? Agora eu não dou conta. Então ouve lá, e depois você me manda o que eu falei. Onde que eu estou, Jesus? Então, muito cuidado. Você vai ver muita gente sendo usada por Deus, mas não quer dizer que essas pessoas são aprovadas por Deus. Muito cuidado. Fulano é usado por Deus, mas será que realmente ele é aprovado por Deus? Deus permitiu, mas não acredito que fosse a vontade de Deus o sofrimento. Deus permitiu muita coisa em 2022 na sua vida, irmãos, mas nem tudo é vontade de Deus. Mas esse discernimento, assim, falar, poxa, eu sei, está difícil, mas eu estou na vontade de Deus. Você tem que ter, fala, pai, eu preciso. Que o que nos conforta no meio da pressão, irmãos, no meio do deserto, é saber que foi Deus. O problema é quando você está no deserto, você não sabe se é Deus ou se é o inimigo. Como eu falei no início, Satanás colocou Jesus num lugar alto e falou, escolhe aí o que você quiser. Mas Deus levou Jesus para o deserto. Então pode ser que o deserto que você está vivendo hoje é a vontade de Deus, mas não é para você viver lá o resto da vida, não. Amém? Aí você pode falar assim, pastor, mas no final acaba que Paulo continua com o espinho, e é verdade. Ele ficou com o espinho, mas o Senhor diz para ele, a minha graça te basta. Pode ser que você está terminando o ano de 2022, irmãos, sem alcançar o que você gostaria. Sabe aquelas promessas que você contou para todo mundo? Deus me deu a promessa que esse ano chegaria. Pode ser que não chegou, irmãos, mas Deus continua sendo Deus. Aí eu te falo a mesma coisa que Paulo ouviu. Minha graça te basta, meu filho. Minha graça te basta. Minha graça te basta. O que é a graça, irmãos? Se for para você escolher qualquer coisa na sua vida, escolhe a graça. Mesmo, pastor, mesmo que não tenha alcançado, escolhe a graça. Se for para você escolher qualquer coisa na vida, sabe aquela brincadeira do gênio, que você tem a lâmpada e você tem 3 desejos? Pra você não errar, só brincando, se você encontrar com ela na rua, você só vai pedir uma coisa, fala, eu quero a graça do Senhor, porque ela me basta. Irmãos, porque na hora que der tudo errado, você sabe o que a gente tem? A graça. Deu tudo errado na vida, nós temos a graça. Pastor, está tudo do avesso. Quem tem graça tem o favor. Quem tem o favor tem tudo, irmãos. Tinha um herói, terminar em 2 minutos. Tinha um herói que o superpoder dela era sorte. Tudo que ela fazia, no final, ela tinha sorte.
O filme mostra ela sendo metralhada e as balas passando aqui perto, aqui assim, tudo, e ela olhando e continuando dirigindo normal. O que ela tinha de superpoder? Sorte. É mais ou menos isso. O crente, ele precisa do favor de Deus, irmãos. A minha graça te basta. Eu estou aqui para te dar uma chave para 2023, então, encerrar 2022. Pastor, tudo deu errado. Minha graça te basta. Pastor, tudo saiu do controle. Minha graça te basta. Pastor, está tudo complicado demais. Tem dia que dá vontade de desistir de tudo, mas eu não posso contar isso para ninguém. Conta não. Fala para Jesus. E você vai ouvir: a minha graça te basta. Pastor, eu acho que eu fui muito rápido nas minhas escolhas e eu colhi coisas que eu não deveria. A minha graça te basta. Pastor, não estou conseguindo vencer o pecado, está difícil. A minha graça te basta. Pastor, estou tão doente. A minha graça te basta. Quem ouviu isso? Alguém que tinha um problema, tinha um espinho na carne. Posso contar para vocês o meu espinho na carne? Posso contar? Não vou contar, porque nem Paulo, vocês sabem, você quer saber do meu? Mas uma coisa eu te digo: a graça do Senhor é suficiente na minha vida. Sabe o que nós precisamos nesses dias? Ter a revelação que 2022 está se concluindo e a graça do Senhor me basta. Talvez, irmãos, pode ser que no meio dessa revelação plena, falar: olha, Paulo teve tantas situações possíveis, eu estou vivendo as minhas, e pode ser que nesse momento aqui agora, nesse exato momento, Deus remova alguma coisa que está te incomodando, porque a graça do Senhor te basta. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, de tudo que você precisa para encerrar 2022, é graça do Senhor. O que eu preciso para 2023? Eu preciso da graça do Senhor. Quem tem graça, irmãos, tem favor de Deus. Quem tem favor, irmãos, tem tudo. Quem tem favor de Deus tem tudo. E sabe o que a Bíblia diz? Favor pode ser multiplicado. Imagina você ter um nível de favor e acordar e aquilo ainda multiplicar mais. Então eu estou aqui para te falar em nome do Senhor Jesus: encerre definitivamente o espinho na carne e fala para Jesus: Deus, é a tua graça que me basta. Oh Jesus, eu não sei, eu vou fazer algumas orações aqui. Se for o seu caso, você pegue. Se eu não falar aquilo que você precisa, você vai pedir para Deus. Você está distante de casa, do Brasil, você não pode voltar e conflitos vêm na sua mente, seu coração fica angustiado. Tantas promessas vieram no seu coração quando você veio para os Estados Unidos, e talvez essa situação não se cumpriu ainda. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus: a minha graça te basta, meu filho. Deus não é incoerente, irmãos. Deus não é incoerente. Deus não muda a palavra. Se Ele liberou a palavra lá atrás, ela vai se cumprir. Talvez você está passando algum nível de enfermidade na alma, no corpo. O Senhor te diz: meu filho, eu sou Deus que te cura. Eu já levei sobre mim a enfermidade. A minha graça te basta. Você está passando algum conflito pessoal no seu coração, sabe? Você talvez está abatido, desanimado, cansado, indiferente. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus: minha graça te basta, meu filho. Você está aqui preocupado com 2023. Pastor, 2022 foi tão complexo, eu não sei se eu vou aguentar 2023. Minha graça te basta, meu filho. Hoje você veio aqui para ouvir: a minha graça te basta. Pastor, eu não tenho sido usado por Deus. A minha graça te basta, meu filho. Minha graça te basta. Pai,
Em nome do Senhor Jesus. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim. A minha graça te basta. Não aceite o espinho. Peça e peça até que se abra. Mas a minha graça te basta. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os meus irmãos. Eu abençoo você, meu filho, minha filha, vocês que estão aqui. Como um pai que libera os filhos, eu quero te falar em nome do Senhor Jesus, que nenhuma mentira mais de Satanás pode te prender, e que 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. 2023 vai ser, eu creio, o ano de todas as suas realizações. Eu libero, abençoo você. Acalma seu coração. Você que está agitado, acalma seu coração. Deleita no Senhor. Sabe, no mais Ele fará. A minha graça te basta. Aquele que foi perseguido, combateu o bom combate, correu a carreira, ele cumpriu aquilo que ele tinha previsto, porque ele entendeu que a minha graça te basta. Minha graça te basta, Senhor Deus. A minha graça, porque eu me aperfeiçoo na fraqueza. Combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Minha graça te basta. Aquele que mais multiplicou, mais experimentou da graça. Aquele que mais cresceu, mais experimentou da graça. Aquele que foi o maior pecador, mais experimentou da graça. Quem mais perseguiu, mais experimentou da graça. Quero te contar que não há nada que possa impedir o Senhor de manifestar na sua vida, a não ser você mesmo. Mas os seus pecados não podem te definir mais, porque a graça do Senhor te alcança todos os dias. Eu abençoo você, sua casa, e declaro, irmãos, hoje está concluído 2022. Passou, mas não virou o ano, mas está concluído no seu coração. Você não vai deixar mais nenhuma mentira do diabo impregnar seu coração. Você vai viver hoje os melhores dias da sua vida, se você crer, porque a graça do Senhor te basta. Aleluia.